Olá, povo de Deus, boa tarde para você. Nesse tempo existe algo muito preocupante. Já faz algum tempo que a educação tem dado passos largos em direção oposta àquilo que é bom. Os passos têm sido terríveis. Nós vemos uma cultura de morte prevalecendo aqui no Brasil. Graças a Deus os pais, graças a Deus os professores, não todos, né? Graças a Deus alguns deputados da bancada evangélica e da bancada católica têm lutado para que essa cultura de morte não se implante aqui no Brasil em forma de ditadura no ensino. Boa tarde para a Rose, também para o Erivan. E isso tem acontecido no Brasil, de forma muito clara. Primeiro se quis implantar a ideologia de gênero, não se conseguiu a nível nacional. Depois tentou a nível dos estados, também não tiveram muito sucesso. Depois a nível dos municípios, também não tiveram muito êxito. Agora, novamente, eles querem implantar na nova base curricular essa ditadura, ou seja, o povo não quer algo, os professores também não são consultados, não são convocados a um debate, a contribuírem. Não falo alguns, não falo meia dúzia, mas os professores no geral não são convidados a isso. E o que acontece? Um abraço aí para o José Félix Nogueira. E o que acontece? Infelizmente, se está tentando implantar sem a vontade do povo, o povo que a maioria, embora ainda precisando melhorar muito, isso é normal, né? Seja cristão, mas não se respeita a questão cristã no Brasil. Se fala de respeito, mas há um desrespeito àquilo que a vontade popular tem. E como valores tradicionais, valores conservadores, valores familiares, e essas pessoas vão afrontando esses valores, seguindo uma agenda da ONU, uma agenda mundial. Existe um livro chamado Maquiavel Pedagogo, que mostra toda essa maquiação, esses planos malignos, né? Esses planos de manipular o comportamento das pessoas nas escolas. Isso tem acontecido mesmo, né? Tem se trabalhado dia e noite sem parar para tentar promover essa cultura de morte dentro das escolas. A revolução sexual que já teve há décadas atrás, mas hoje não é mais uma revolução sexual. Eles querem fazer toda uma perversão sexual. E essa infeliz ideologia de gênero nada mais é do que permitir que a pessoa perca a sua identidade. Permitir que a pessoa perca todo o senso da realidade. Ou seja, eu não sou homem, eu não sou mulher, e não tenho identidade. Ora eu posso ser homem, ora eu posso ser mulher. Ora eu posso gostar de animais, que é a zoofilia. Ora eu posso gostar de coisas, seja panfolia, ou seja, eu posso gostar de tudo. Posso ter relação com a árvore, com a bicicleta, com um armário, um guarda-roupa. Ou seja, uma loucura. Primeiro, eles querem mudar esse conceito de família e estão conseguindo muito êxito. Segundo, isso eu não estou falando diretamente da base curricular no geral, né? Mas voltando um pouquinho atrás nesse contexto histórico. Segundo, depois de mudar, aonde não existe mais um homem e uma mulher numa família, mas qualquer forma de família vai ser família. E como diz o ditado, onde tudo é família, nada é família. Então qual é a grande sacada? Primeiro vamos mudar esse conceito de família, usando esse termo gênero. Depois nós vamos mudar a questão do número. Número como, Oséias? Por exemplo, eu posso não ter só uma mulher, eu posso ter várias mulheres. Seria a poligamia, né? Então já se tentou, através das novelas globais, implantar essa ideia que não tem problema nenhum nós copiarmos os muçulmanos
e um homem ter várias mulheres, inúmeras. Então essa ideia tem sido colocada. E depois se quer implantar, de mudar o número, vários tipos de relação sexual, ou seja, com animais, com objetos. Depois vai mudar também a idade, não importa se, por exemplo, uma pessoa de 50 quer ter uma relação com alguém de 10, de 9, de 8, já se fala dos direitos sexuais das crianças. Isso é uma vergonha, isso é uma artimanha de Satanás para destruir a mente das nossas famílias, os valores, aquilo que foi conquistado durante milênios, se quer destruir com uma lavagem, mais do que uma lavagem cerebral, uma mudança, uma manipulação no comportamento. E a Unesco está nessa, né? A gente pode olhar aqui um dos capítulos do livro Maquiavel Pedagogo, a Unesco, a educação e o controle psicológico. E aqui vai mostrando como isso é feito. Já tem vários testes que foram feitos, né? E isso tem acontecido. Então eu indico que você compre esse livro, vale a pena. Não é uma teoria da conspiração, aqui não é fantasia não. Infelizmente não é. Que bom que fosse uma fantasia. Estão querendo fazer isso com a nossa família mesmo. Manipular, hipnotizar, né? Fazer esse processo de manipulação psicológica. Aqui, ó. Quais são os capítulos, né? Que tem... O que se trata? As técnicas de manipulação psicológica, a aplicação da psicologia na educação, a Unesco, a educação e o controle psicológico, a redefinição do papel da escola e do ensino multidimensional, a revolução ética, a revolução cultural, reescrever a história, e por aí vai, né? E por aí vai. E o MEC tem estado muito favorável a todo esse projeto, né? A esse projeto mundial de educação. O MEC tem dado muitos passos aqui e criado essa deformação na educação, né? Não se pergunta se os pais querem ou não, se os professores querem ou não, se os diretores querem ou não, apenas quer se empurrar de goela abaixo essa nova base curricular. E uma coisa, essa nova base vai ser para todos, para as escolas confessionais, o desejo é esse, né? Ser única para as escolas particulares, ou seja, se implantar essa ideia de gênero, a ideia marxista, as ideias contra a igreja de alguma forma, essas ideias contra toda a cultura ocidental que vai sendo implantada de forma sutil. Ou seja, a educação no Brasil já é fraca, já é uma vergonha. Com isso sendo implantado e aprovado, vai ficar 100 vezes pior. 100 vezes. Ou muito mais do que isso. É um passo para uma ditadura. É um passo largo para a gente ficar refém. Já somos refém de alguma forma, né? Porque aqui no Brasil não existe imparcialidade na questão educacional. O que existe são os pensamentos esquerdistas, os pensamentos marxistas, os pensamentos revolucionários empurrados de goela abaixo na escola. O ódio contra a igreja, mas não coloca o nome de ódio, mas implanta um monte de mentira, como se a igreja tivesse caçado as bruxas, como se a Inquisição fosse algo maldito, algo maligno, algo que foi uma imposição da igreja. Então muitas mentiras como essas vão sendo colocadas, certo? Então é bom a gente ter atenção a isso. Isso tem um risco de ser aprovado agora mais para o mês de novembro, né? Então tem várias pessoas como o professor Felipe Neri, como alguns deputados, como o padre Paulo Ricardo, como vários outros, lutando para que isso não venha acontecer. Também o Terça Livre, né? Um canal que tem denunciado isso. O canal do Tiba, da Canção Nova, também tem falado a esse respeito. Então procure se informar. A nova base curricular. Procure no YouTube, né? Para você ver a vergonha que é. E você não foi informado acerca disso, nem eu.
apenas querem implantar na surdina e começa aquela propaganda, né? Não, a nova base curricular, o novo ensino médio, quem conhece a prova, dando uma ideia de quem não conhece, quem não aprova é porque não conhece, como se fosse inferior, como se fosse alguém que não é inteligente no raciocínio, porque discorda. Tá vendo aí a imposição? Quer empurrar de goela abaixo essas coisas. Então tenhamos muito cuidado mesmo, né? Porque a manipulação na escola, existe essa manipulação midiática da mídia, através das novelas, dos filmes, né? Que eu queria indicar um outro livro para te ajudar a crescer em cultura, né? Do Chesterton. Os livros deles são ótimos, né? Um dos best-sellers é o livro Ortodoxia, muito bom. Outro livro que eu indico para você é esse aqui, ó. Para você estar bem atento. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. E outro livro aqui do Hugo de São Vito, que eu indico junto com o livro Opúsculo do Modo de Aprender, é o Didascélio, é a arte de ler. Então fica essa dica, compartilhe, para que mais pessoas possam estar informadas dessa cultura de morte que tem se tentado implantar através da... Quando falo cultura de morte, é uma cultura que vai contra os valores cristãos, certo? Essa cultura da ideologia, essa anticultura, né, da ideologia de gênero, a cultura do aborto, a cultura marxista, a cultura do relativismo. Então tenhamos cuidado com tudo isso, porque muitas vezes isso passa despercebido e ninguém comenta nada e as coisas vão tomando uma proporção que pode se tornar irreversível. Então vamos rezar, dobrar os joelhos, mas também estudar bastante acerca desses assuntos, porque está em jogo a vida do seu filho, a sua vida espiritual, a sua vida intelectual, está em jogo com esse tipo de atitude, que não é nada democrática, pelo contrário, é algo que é imposto, questão de imposição mesmo. Se não tiver quem vá e bata de frente, empurram de goela abaixo sem consultar ninguém. Vamos ter cuidado, porque infelizmente cada vez mais tem se dado passos largos para uma ditadura aqui no Brasil.